somente pela fé, somos salvos pela graça, é um favor, é um presente, e temos os nossos pecados redimidos por Cristo. Logo, o moralismo, ele não comunica isso, ele produz pecadores que, no máximo, são potencialmente melhor comportados. Só isso. O Evangelho de Cristo não trata disso. O Evangelho de Cristo transforma os pecadores, os que estão mortos, vivifica e os transforma em filhos e filhas adotivos de Deus, comunica a adoção, né? Então a igreja nunca deve evitar se acomodar ou até esconder a lei de Deus. Na verdade, a lei de Deus, ela mostra o nosso pecado e deixa claro a nossa incapacidade de cumprir e de fazer justiça de maneira que atenda à santidade de Deus, né? A lei, ela não pode transmitir vida, né? Ela, como disse Paulo, ela foi um aio que nos conduziu até Cristo. Eu gosto de dar um exemplo entre o evangelho moral ou legal, da legalista, da lei, representado na lei, e a graça, da seguinte forma: é que nem você levanta de manhã, você vai até o espelho, e quando você olha no espelho, você vê que o seu rosto está sujo, né? Isso é a lei é o espelho. Ela mostra o teu pecado, o meu pecado, ela mostra a nossa sujeira, mostra a nossa corrupção, né? Mostra quem nós somos e quem Deus é, né? Existe um abismo, né, de realidade, de santidade, de justiça. Então a lei é como um espelho, ela só mostra que você está sujo, mas quando você vê no espelho o seu rosto sujo, você não se lava com o espelho, você não esfrega o espelho na própria cara, você vai até a pia e lava-se com água. É isso que faz a diferença do falso evangelho e do evangelho da graça. O falso evangelho quer lavar o seu rosto com o espelho, com a moral. E na verdade, a moral de Deus, a lei de Deus só comunica o quão depravado, o quão caído nós somos. Só mostra o nosso pecado, só expõe a nossa natureza. Isso é o espelho, é a lei, é a moral. Mas a graça é aquela pia com água, que ao você ver o seu pecado, você lava o seu rosto para tirar aquilo que a lei mostrou, que o espelho mostrou. O Evangelho faz isso. O Evangelho não nega a lei. O Evangelho não nega o padrão de santidade e justiça de Deus. O Evangelho não faz isso. O Evangelho só comunica que aquilo não pode te limpar. Você precisa da água do Espírito, da palavra, para se santificar, para se limpar. É isso que o verdadeiro Evangelho faz. O verdadeiro Evangelho é a bacia com água. O falso Evangelho se fia no espelho. Você não esfrega o espelho no rosto, percebe? Então o perigo mortal do moralismo, e isso é uma tentação dos nossos dias e é constante em muitos arraiais ditos cristãos, é que muitas vezes ele é colocado e apresentado como um substituto que é conveniente ao Evangelho. Então, claramente você não precisa nem pesquisar muito, é fácil você procurar e achar. Em muitos lugares, em todo o mundo, milhões de pessoas acreditando e cultuando um evangelho moralista. E, infelizmente, essa é a mensagem que eles aprendem, que eles seguem, que eles tentam se justificar e que propagam. É como um fermento, né? Uma coisa. E como nós vamos nos contrapor a isso tudo? Só a mensagem do verdadeiro evangelho sendo pregada, anunciada, com muita ousadia, com muita intrepidez, é capaz de levar esses pecadores a uma impressão correta, a um discernimento correto do qual é a mensagem do evangelho, que é a santificação, ok? E então, a gente vê, infelizmente, que o inferno
caminha para ser grandemente povoado por muita gente boa, honesta, educado corretamente, de boas maneiras e boa índole, mas que não foram salvos, não nasceram da água do Espírito, né? Na verdade, os cidadãos dos céus são, na verdade, aqueles que, por pura graça e misericórdia de Deus, chegarão lá somente por causa da justiça que é imputada em Jesus Cristo. É por meio dele que a gente chega lá. É por meio dele que a gente alcança o céu, alcança a Deus. É ele que nos religa a Deus, né? E essa é a mensagem do Evangelho. Ele é a própria mensagem, ele é a própria palavra que aproxima, que reconcilia, que traz vida e transforma o homem de dentro para fora. Na verdade, eu já quero ir caminhando para o final. Moralismo nada mais não é evangelho. O moralismo não passa do que os evangelhos, principalmente o evangelho de Mateus, chama de o fermento dos fariseus. Todo aquele que é conduzido e guia a sua vida por um evangelho de moralidade apenas, ele tem toda a característica de um fariseu, né? Existem inúmeras passagens nos evangelhos que falam, né, sobre os fariseus, esse grupo. E eu separei um texto aqui, um breve trecho, que está em Mateus capítulo 15, do versículo 1 a 9, que resume os principais elementos da teologia do fariseu, que é o moralismo. Então, tudo que eu estou falando para vocês desse evangelho, que é um falso evangelho, que é disseminado e propagado pelos fariseus, é o que a Bíblia diz, chamado de fermento dos fariseus, ele cresce, isso aí cresce, né? Está resumido em alguns pontos aqui no capítulo 15 do Evangelho de Mateus. Eu vou começar lendo a partir do versículo 1 até o 9. É um textinho meio longo, mas a gente consegue rapidinho fazer aqui um apanhado e resumir ele aqui bem rapidinho. Diz assim: então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe certamente morrerá. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe é oferta ao Senhor, ou é corbã, né, que é uma outra tradução que significou coisa consagrada ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então, a doutrina dos fariseus, o próprio Jesus define como preceitos de homens. Não é doutrina de Deus, não é mensagem de Deus, não é mensagem que salva, que liberta, que transforma ou que traz vida. São preceitos de homens. A partir desse texto, o que a gente aprende aqui sobre os fariseus? A primeira coisa que a gente aprende é que o primeiro elemento do farisaísmo ou do moralismo está claramente implícito aqui, e Jesus torna isso mais claro, né, em outras passagens, mas eu vou me deter aqui. A primeira coisa que a gente vê é que os fariseus daqueles dias, e não é diferente hoje, eles eram moralistas. O que significa isso? Não significa que eles acreditavam só na moralidade. Não, se fosse assim, qualquer membro, qualquer participante de qualquer outra religião seria um fariseu, porque toda religião, toda filosofia é baseada em algum código de moralidade, até o cristianismo, né? Na verdade, isso é o contrário, né? Significa que os fariseus, eles viam a moralidade
pessoal, né, individual, aquela praticada por cada indivíduo, como caminho para a redenção. Esse é o problema do fariseu. Ele usa a moral como meio de redenção. Não é? E esse é o problema do falso evangelho. Tira Jesus, exclui a obra da cruz, do Calvário. Não é? Então, é por isso que eles acabam por se tornar tão hábeis, né, em surgir em toda situação e apontar erro dos outros, pecados aparentes. Então, todo fariseu, de forma geral, primeiro ele é um moralista. Segundo, ele é um crítico feroz. Ele está sempre apontando o dedo para um, para outro. Você percebe aqui que só um moralista, um fariseu, poderia estar preocupado, né, se os discípulos de Jesus lavavam ou não as mãos. Né? Isso é importante. E esse é um elemento central, vamos dizer assim, da teologia que Jesus tinha em mente quando contou a parábola do fariseu e do publicano, né? Que um viu que a justiça era inalcançável, contava com a misericórdia de Deus, mas o fariseu pensava que o seu próprio caráter era suficiente para aproximá-lo de Deus. O segundo elemento do farisaísmo, do moralismo, também é apresentado nessa passagem. Eles eram legalistas. O que significa isso? Significa que eles multiplicavam as normas, as regras, que quase, na maioria das vezes, nem eram encontradas nas escrituras, viu? Por exemplo, a lei detalhava cerimônias para se lavar em várias ocasiões, mas o jantar não era uma delas. E aqui vocês veem que eles se preocupam com as cerimônias de lavagem antes do jantar. Uma cerimônia que não é prevista nem no Velho Testamento, nem na lei de Moisés. Então, e eles aqui nem disfarçam, viu? Eles nem fingem dizer ou afirmar que se trata de um problema bíblico. Pelo contrário, eles dizem aqui com todas as letras que os discípulos de Jesus estavam quebrando a tradição dos anciãos. Não tinha nada a ver com a lei. Era uma lei que eles mesmos colocaram, regras baseadas em tradições de homens. Então, o problema do moralismo é isso, exatamente isso. Eleva a tradição humana, que Isaías chama de mandamentos de homens, e coloca no mesmo patamar, no mesmo nível da lei divina. E então isso se torna legalismo. É quando a lei é colocada em desvantagem em relação a qualquer tradição humana. Né? É um legalismo, né? E não é surpresa para ninguém que quem vê a moralidade pessoal como importante, necessário e para a própria salvação, para a sua própria redenção, essa pessoa rapidamente vai multiplicar regulamentos, normas, inventar tanta coisa que se restringe a si, que traz autopunição, autopenitência, com a ideia de autopurificação, de autossantificação, enfim, buscando por seus próprios meios, de fora para dentro, aperfeiçoar-se, melhorar. Isso não é a mensagem do Evangelho. E o terceiro elemento que a gente vê nesse texto que a gente leu aqui, como fazendo parte da teologia dos fariseus e componente do moralismo, é que os fariseus, ou o moralista, ele é um antinomista. O que significa isso? Ele é inimigo da lei. Parece um paradoxo, né? Um cara que é moralista, logo ele é legalista, se torna um inimigo da lei. Sim, aqui a gente vê que Jesus diz que eles transgridem o mandamento, a lei de Deus, com a tradição deles. De que forma? Eles transgridem um dos 10 mandamentos, que é honrar pai e mãe, porque eles colocam na tradição que em vez de abençoar seu pai e sua mãe, eles iam ao templo ofertar e diziam aos pais: temos que levar ao templo a oferta, porque é consagrado, é corbã. Então eles subvertiam o princípio, não é? E se colocavam contra, na verdade, o que era efetivamente a lei de Deus.
O problema do moralista é que ele acha que o seu conjunto de normas e regras o isenta de cumprir a lei de Deus. Esse é o problema. Então, de uma forma geral, no frigir dos ovos, todo moralista também é um legalista e é um antinomista. Ele é um inimigo da lei de Deus, da lei moral de Deus, porque ele não consegue cumprir, ele cria a própria lei. Né? Então, o legalismo e o antinomismo, eles são, na verdade, filhos gêmeos do moralismo. Eles andam juntos, né? Funciona dessa forma aí. Para você entender melhor como isso funciona, você se lembre lá como o jovem rico, né? Teve suas pretensões de moralidade esmagadas naquela conversa com Jesus. Após ele se declarar um praticante da lei, e quando ele ouve a verdade de Jesus, ele foi embora bastante triste, né? Talvez se a gente também ler esse capítulo 5 de Mateus que trata disso, talvez a gente também fique com uma pontinha de tristeza quando nos é revelado a profundidade da aplicação espiritual da lei. Não é? O moralismo ele não pode coexistir com a lei de Deus. Porque a depravação do homem, gente, não permite isso. Ele vai procurar a sua própria lei. O moralismo se fia na sua própria lei. Quando você chega num lugar de moralidade, que o evangelho se resume a ordenanças e normas, você vai ver uma lista de não podes. E você fala, mas onde está isso na Bíblia? Você não acha. Percebe? É a tradição, é a regra da nossa igreja, é a regra do nosso ministério, né? Da nossa convenção. Infelizmente é isso. Então, o moralista, ele é forçado a fazer duas coisas para continuar sendo um moralista, né? A primeira, ele acaba por abandonar a verdadeira lei de Deus, aquela que aponta quem somos. E ele acaba por abraçar, né, na verdade, alguma outra regra, algum outro jogo de possibilidades e códigos que lhe agradem e seja possível cumpri-la, né? Porque a lei de Deus é difícil cumprir, por isso veio a graça. E eu já quero terminar indo lá para o capítulo 23 de Mateus, porque aqui Jesus faz um resumo de quem são os fariseus e, na verdade, o que é o moralismo deles, né? Mateus 23, de 1 a 4, diz assim: Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as. Mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com seu dedo querem movê-las. Todo moralista, ele indica, ele exorta as pessoas a praticarem coisas que ele mesmo não é capaz de praticar. É isso que Jesus fala. Eles colocam peso sobre as pessoas. Eles comunicam um evangelho de peso, de prisão, não de liberdade, que é difícil suportar. É um fardo. Não é o fardo leve de Jesus, é um fardo dos homens. Eles colocam sobre os ombros das pessoas, mas que nem eles conseguem mover. Então, quando você estiver diante de um moralista, você vai perceber que ele é um especialista em colocar peso na conduta das pessoas. Coisas irreais que ele mesmo não tem competência, não tem capacidade de cumpri-las, ok? O moralismo também ele tem uma máscara, é isso que Jesus fala. Mateus 23 e 13, ele diz: Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando.
O moralismo tem uma capa, é a capa da hipocrisia, né? Você faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. E essa hipocrisia estreita a porta do céu. Significa que esses hipócritas, esses fariseus, que seguem o moralismo como evangelho, como a palavra, a verdade de Jesus, não permite entrar no céu. Entendeu? Não é o evangelho que salva. Mais adiante, ainda no capítulo 23, Jesus é tão duro e diz que esse falso evangelho, o moralismo praticado pelos fariseus de todos os tempos, e os de hoje inclusive, ele produz não filhos por adoção, ele não produz salvação, ele produz filhos do inferno, 2 vezes filhos do inferno, endemoniados, altamente endemoniados. É isso que Jesus diz. Mateus 23:15. Ai de vós, escribas e fariseus, de novo, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, um discípulo, uma lavagem cerebral e fazer de alguém um discípulo. E depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Então diz que um filho de um moralista que segue o evangelho da moralidade apenas, ele se faz 2 vezes mais perverso, 2 vezes mais terrível, 2 vezes mais filho do inferno do que aquele que o instruiu. O moralismo, ele proclama a morte, ele anuncia condenação, perdição. O moralismo também ainda, Jesus aqui vai colocando as vísceras disso tudo para fora. Trata da aparência exterior, da embalagem, não do interior. Quer ver o que Jesus fala a partir do versículo 24? Condutores cegos, que coais um mosquito, engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego, cegueira também, viu? Limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Tá vendo aqui a diferença? Causa e efeito, a ordem aqui? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente pareceis justo aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Então o moralismo trata da aparência, ele trata do que é exterior, do estereótipo. Né? Então você pode ver que o moralista, ele se preocupa muito com vestuário, esse tipo de coisa. Porque ele está preocupado com a aparência exterior. E isso se contrapõe ao reino. O reino não vem de aparência exterior. É o que a Bíblia ensina. O reino, ele vem de dentro para fora. Percebe? Como o moralismo é um falso evangelho. O evangelho de verdade produz boas maneiras. Produz boas condutas. Mas é o resultado, é a consequência. E não a causa primária. Volto a repetir. E por fim, eu quero terminar, e isso aqui é muito duro, mas é uma verdade que precisa ser colocada, porque essa é a razão da gente estar estudando esse texto hoje. O moralismo, ele é o culto da empáfia, da presunção, da jactância, da soberba, do orgulho. É o culto do ego. E duríssimo que eu vou dizer para vocês. É o culto de Lúcifer. Em Lucas capítulo 18, versículo 10 e 14, eu ventilei rapidinho agora há pouco, vou ler de novo. Diz assim, a partir do versículo 10. Lucas 18, a partir do versículo 10. 2 homens subiram ao templo para orar. Um fariseu, que representa o moralismo, e o outro, um publicano.
O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou dízimo de tudo quanto possuo. Já o publicano, estando de pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, batia no peito e dizia: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E então Jesus diz: Digo-vos que este desceu justificado do templo para a sua casa, e não o fariseu. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Percebeu? Aqui então a gente percebe que o fariseu, ele ignora a graça, despreza a graça, o favor de Deus. Ele apresenta diante de Deus as suas virtudes morais, sociais, culturais, baseadas em critérios e convenções humanas. Ele coloca como parâmetro do que não deve ser o publicano, e este, sem nenhuma soberba, sem nenhum orgulho, sem nenhuma síndrome luciferiana como esse fariseu moralista, ele sequer tem coragem de levantar os olhos aos céus, mas ele implora por misericórdia e se reconhece pecador, carente do perdão, da compaixão, da misericórdia, da graça de Deus. E é isso que o Evangelho comunica. O que o publicano aqui entendeu e discerniu. E não o que o fariseu moralista, legalista, antinomista discerniu. E eu quero terminar com uma reflexão. Quase todo moralista, por causa da sua máscara de hipocrisia, ele sempre está apontando o pecado do outro para esconder o dele. Isso vale para qualquer lugar que você esteja. Quando você vê alguém que está preocupado com a saia, com o cabelo, com isso, com aquilo, com o sapato do outro, ele é um fariseu. O evangelho dele é um evangelho moralista, falso evangelho. E ele só faz isso porque ele é um sepulcro caiado. E invariavelmente ele carrega consigo esse que aponta, esse que tira o foco dele, ele carrega um pecado oculto e escondido. É por isso que Jesus chama de hipócrita. Percebe? A pessoa esconde a todo custo o seu limite, a sua falha, o seu pecado, e aponta todo mundo e tenta colocar o foco no pecado do outro, na aparência exterior do outro. Então o culto do moralista não é um culto em espírito e em verdade. É o culto da forma, é o culto da aparência, é o culto preocupado com a liturgia. Você conhece gente assim? O cara vai para a igreja, ele fica preocupado com coisas que não fazem nenhum sentido, ele não desfruta do momento, da comunhão dos santos. Não, ele está preocupado como o outro chegou, porque o outro não chegou, porque o outro fez isso, porque o outro não fez, porque o outro começou a Bíblia de trás para frente, o outro se assentou antes de terminar o louvor, esse tipo de coisa. A pessoa, ele não consegue olhar para dentro de si, ele não consegue prestar o seu culto, porque é só uma capa, é só uma máscara, é só um sepulcro caiado, com muita iniquidade, muita morte e um aroma fétido de morte no interior. É isso que o moralismo faz. Ele é perigosíssimo porque ele seduz, ele fascina, porque ele mexe com a nossa natureza humana,
que quer ajudar Deus, que quer se justificar, se redimir a partir de nós, dos nossos próprios recursos diante de Deus. E isso é impossível. O verdadeiro evangelho, ele humilha o homem. O verdadeiro evangelho, ele expõe de maneira visceral a nossa miséria e nos faz sentir carentes do perdão, da graça e da misericórdia de Deus. E é nessa busca que nós somos alcançados e percebemos o quanto somos amados e recebemos uma nova identidade e passamos a ser filhos e filhas amadas de Deus. Não por aquilo que eu, a partir de mim, vou fazer, mas por aquilo que Ele fez em meu lugar. E eu agora, como nova criatura, vou expressar essa nova realidade com boas obras, boa conduta e bom testemunho. Mas o caminho é do interior para o exterior, do invisível para o visível. E esse é, com certeza, o grande segredo da graça do Evangelho de Jesus. É uma transformação que brota de dentro, é gerada de dentro. É Deus gerando vida em nós. Que Deus te abençoe. Obrigado pela tua companhia, por esse tempo que você esteve junto com a gente, pela sua participação. Deixa aí o seu comentário, o seu alô, a sua curtida aí, compartilhe se assim desejar. Para nós é sempre muito bom estarmos juntos, é uma alegria, uma grande honra tê-los com a gente, prestigiando, nos ajudando, nos incentivando, porque o desejo do nosso coração